Olá, esse é o MevaCast Ijuí. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio. Nesse lugar você vai encontrar muito sobre a Palavra de Deus, sobre histórias de fé e um tempo precioso de comunhão. Nós estamos aqui hoje no nosso primeiro episódio, o nosso pastor, Marcelo Meneghini, presidente do Meva Ijuí e do Instituto Humanitário Educativo SOS Vida. Então, pastor, obrigado pela presença. Eu que agradeço, por poder participar desse primeiro episódio e tenho certeza que nós estamos aqui para contribuir com o que Jesus está fazendo e tem feito nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus por isso. Pastor, queria, antes de tudo, antes de nós começar, eu acho que o que faz mais sentido é nós começar de onde tudo nasceu, como tudo começou. Antes de nós falar em igreja, antes de nós falarmos em instituto humanitário, começa com uma família, começa com uma vida, começa com uma casa, e é o que eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Como que o senhor encontrou Jesus, ou como que Jesus lhe encontrou no caminho? Conta um pouco para nós. Na verdade, 20 de maio de 2010, onde Jesus fez um milagre na minha vida. Eu fui usuário de cocaína por um bom tempo. Comecei a usar em 1993 e parei em 20 de maio de 2010. Exatamente às 11 horas e 40 minutos numa clínica em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Ali realmente eu tive um encontro verdadeiro com Jesus e ali ele mudou por completa minha vida, a história da minha família, e aonde realmente eu tive noção do que é viver na liberdade. E o que aconteceu exatamente lá em Lajeado para o senhor ter tido esse encontro? Antes de ir para Lajeado, foi bem impactante aqueles dias. Numa segunda-feira eu saí para trabalhar, não fui trabalhar, 7h30 da manhã, fui comprar droga, cocaína, para usar. E era meio-dia, eu liguei para casa. E a Rosane já me conhecia no falar. E ela falou para mim assim, amor, vem para casa. Daí eu fui para casa, cheguei em casa. Nós vamos fazer agora, esse ano, 30 anos juntos. E a gente nunca ficou um dia separado. Um dia sequer. E quando eu cheguei em casa, aquele dia, a minha mala estava pronta. Eu vi que o negócio tinha ficado feio. Daí ela falou para mim, amor, eu acho que eu tô te atrapalhando, não tenho como te ajudar mais, tu tem que procurar outro tipo de ajuda. E a minha mala já estava pronta, e ali vi o meu mundo desabar. E naquele exato momento eu falei com Deus, digo, Deus, só não tira minha família, não tira minha esposa, não tira as minhas filhas, por favor. Mesmo naquela loucura toda das drogas, o senhor fez essa oração. Daí peguei a minha mala e fui para um hotel. Aí fiquei no hotel segunda, terça-feira era feriado em Santa Maria, meu irmão mora em Santa Maria, ele veio para Ijuí visitar minha mãe e meu pai, e foi lá em casa, não sabia de nada, e a Rosane falou, não, Marcelo, aconteceu isso, pedi para ele ir para um hotel, para decidir o que ele vai fazer da vida dele, eu não tenho mais como ajudar ele. Daí o Jonas foi lá conversar comigo. Daí ele perguntou para mim, Marcelo, o que vamos fazer agora, o que tu pensa em fazer? Eu digo, Jonas, não tem mais o que fazer. Eu perdi o que eu mais amo, que era a Rosane e as meninas, então não tem mais o que fazer. Decidam o que vocês querem fazer. E eu congregava na Igreja Batista Terra Nova, um lugar realmente onde eu fui cuidado, fui ensinado, fui discipulado, e glória a Deus por esse tempo ali na Igreja Batista Terra Nova. E daí a Rosane chamou o pastor e a pastora lá para casa, e eles foram atrás de uma comunidade terapêutica, de uma clínica, e acharam em Lajeado. Naquela época era R$ 2.100 por mês. Daí quando eu tive essa notícia, eu pensei, deve ter hidromassagem, deve ter piscina, climatizador. Pelo valor da mensalidade. Eu vou para lá, um resort. Vou ficar lá 1 mês, 2 meses, tá tudo sob controle, volto e já, beleza. E daí, quarta-feira, o Jonas veio me buscar para nós ir. 6 horas da manhã. Fui eu, a Rosane, meu pai e o Jonas. E se largamos para Lajeado. Quando nós chegamos lá em Lajeado, tinha um pórtico. Nós passamos aquele pórtico ali. Era bem sinistro assim o lugar, E eu realmente me assustei. Não era um lugar agradável, não foi? Nada, não. Era bem...
Eu peguei meu telefone, ainda estava com o celular, liguei para o meu doutor, meu psiquiatra, e pedi para ele: doutor, por favor, manda um helicóptero para me tirar daqui. Ele falou: onde é que tu tá? Eu digo: não sei, a Rosane que me trouxe para esse lugar. Mas quando eu terminei de falar, o pessoal, pá, tomou meu celular. Daí o Jonas, o pai e a Rosane foram conhecer a clínica, e eu subi para um escritório, subi uma escada, escritóriozinho, uma mesa, sentei no sofá, um sofá rasgado, assim, sofazinho para 2 pessoas, e ali caiu minha ficha. Quando ele começou a me perguntar meu nome, quantos anos eu tinha, aquela relação que tu tem que passar, né? Formalidade. Mas quando ele me perguntou assim: quantas vezes você já foi preso, passou por delegacia, ali a minha ficha caiu. Eu digo: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Meu coração batia muito forte, muito, muito forte. Eu quase não conseguia ouvir a minha voz do meu coração batendo. Daí eu fui falar com ele, ele falou bem assim: não, tu cala a tua boca, tu só vai falar quando eu pedir. Tá, foi falando, perguntando, eu respondendo, perguntando. Mas eu só pensava nas meninas. Giovana tinha 1 ano. 1 ano. E as outras meninas? As outras eu não lembro quando tinha, porque a Isa já tá com 29, a Gisele tá com 24, então isso faz 16 anos atrás, né? Mas elas já eram um pouco maiores. Já não, elas já sabiam tudo. Já entendiam. Já vinham, eu doidão em casa, vinha a Rosane brigando. Mas a Giovana nunca tinha participado disso, porque era muito pequena ainda, né? E eu pensava nisso: como é que elas vão vir aqui me ver, né? Onde é que eu fui me meter? Mas eu dei minha palavra, eu vou ficar. Daí ele falou para mim: agora o senhor pode falar. E eu falei assim, me lembro como se fosse hoje. Eu falei para ele: algo diz para mim aqui dentro do meu coração que eu não vou ficar. Mas eu vim para ficar. Eu vou ficar, mas eu tenho certeza que algo diz para mim que eu não vou ficar. Não, mas tu vai ficar numa jaula com mais 14, por 14 dias. Me assustaram mesmo. Vocês vão tomar chimarrão, vocês vão fumar, vocês vão tomar banho junto. Eu disse: não tem problema, eu vim para ficar, vou ficar. Daí quando eu desci a escada, o Jonas está no pé da escada. Daí ele me chamou: Marcelo, vem cá. E agora? Eu disse: não, agora eu vou ficar, tu leva o pai e a Rosane, eu falei que vou ficar, eu vou ficar. Já está decidido, não vou voltar para trás. Não, entra no carro e vamos embora. Eu entrei no carro, quando nós passamos o pórtico, eu falei bem assim para você: amor, algo de mim ficou aí dentro. O senhor sentiu que aquele naquele momento eu senti a mesma coisa que eu senti quando eu usei cocaína a primeira vez. Como algo tivesse me libertado, porque a droga te traz euforia, te traz liberdade, é uma mentira, né, facciosa, que o diabo coloca na nossa mente e entra no nosso coração. E aquele exato momento eu senti a mesma coisa. Eu falei: amor, alguma coisa de mim ficou aí dentro. Mas agora era uma liberdade verdadeira. E aí eu falei pro Jonas: Jonas, tu consegue chegar 19h30 em Juí, direto na igreja que tem o culto de oração na quarta-feira? Claro que consigo. Daí chegamos lá na Terra Nova, era o 2º piso de um prédio na frente do posto Burno. Subi as escadas, ali eu me ajoelhei, me prostrei e falei com Deus. Eu falei: Jesus, eu sou teu e tu é meu e eu nunca mais vou me separar de ti. Glória a Deus. E no dia 21 eu saí que nem um doido por essa cidade, tirar a gente da rua, ajudar, realmente falar de Jesus, não só falar, mas servir a Cristo na rua. Já foi exatamente no outro dia. No outro dia. Eu já sabia aonde que eu ia. Eu convivi nesse mundo, né? De 1993. De 1993 até 2010 eu sabia tudo desse submundo. Eu sabia o que passava uma esposa, eu sabia o que passava um filho, porque eu fazia isso, né? Cheguei a tomar cetona para parar de usar. Cetona para parar de usar, para desmaiar e não sair mais. Daí o que eu fiz? Vou socorrer. Vou atrás dos meus amigos para ver se eles querem parar de usar droga. Vou ajudar. E me joguei, me lancei. Me lancei a tirar morador de rua. Começamos a escolinha de futebol também em 2010, aqui no bairro Tomé de Souza. A escolinha tem até hoje de meninos de 7 a 14 anos. Então foi naquele momento que o senhor teve aquele encontro, aquela mudança verdadeira, instantaneamente, como diz a palavra, levantou-se e logo foi servir. Quando Jesus cura, né, a sogra de Pedro, a palavra diz que depois que a febre a deixou, ela, no mesmo momento ela se levantou e já foi servir a Jesus.
E pela sua história, eu vejo que aconteceu a mesma coisa. No mesmo momento, o senhor se levantou e já foi servir, já foi para a rua, já foi fazer esse trabalho. Eu entendi muito rápido isso. Muito rápido. Assim, foi realmente um milagre assim, instantâneo. Como tu jogar um Nescafé num leite quente. Foi... E eu fui tomado, sabe, por algo. E naquele momento, realmente, eu tive esse entendimento aonde eu me encaixo nisso tudo. Uhum. E aonde eu me encaixo, aonde mais o diabo me usou, que é na rua. Então, eu fui pra rua. No lugar de vergonha, desceria a dupla honra. Isso aí. E no mesmo momento, o senhor começou a trabalhar. O senhor disse que começou com a escolinha de futebol. Então, esse foi o primeiro projeto que o senhor criou, fez, que nasceu no coração, foi a escolinha? Na verdade, começou com as crianças aqui do bairro. Eu vim aqui pro Beco da Pedreira, onde hoje é o Parque da Pedreira. Conhecia o pessoal ali, né? Daí eu fui ali, conversei com os amigos. Daí disse, olha, eu posso vir isso na quinta. Posso vir aqui no sábado, trazer um lanche, contar a história bíblica para as crianças aqui no meio. Eles falaram assim, menino, aqui tu manda, aqui tu tem livre acesso. E eu comecei, e ninguém acreditava em mim, nem a Rosane. Eu digo, não, eu vou. Precisava dar fruto ainda para as pessoas verem e acreditar, né? Eu vou, e fui no sábado, e comecei. Comecei com 20, depois com 30. E o primeiro piquenique, há 3 meses depois, foi com 100 crianças na bebê. E daí a Rosane já começou a acreditar, daí a gente já começou a mover, eu, a Rosane, a Isa e a Gi, que eram as meninas maiores. E a Giovana pequenininha ainda, recém caminhando. Começamos o trabalho ali. Daí em julho, maio, junho e julho, eu consegui o ginásio do Pindorama com a prefeitura, no sábado de manhã, para começar a escolinha de futebol com os meninos todos do bairro. Sim. E ali nasceu o projeto que tem até hoje. Legal. E depois disso, qual é que foi o próximo passo? O senhor continuou fazendo esse trabalho, resgatando pessoas da rua, e aí quando e como que surgiu o SOS Vida? O SOS Vida nasceu em 2014, 4 anos depois o SOS Vida nasceu. Nasceu de uma necessidade que eu tinha. Veio a escolinha, aí veio trabalho na rua, dando chá, lanche de madrugada para os moradores de rua, no inverno mais constante com coberta, levando para abrigo, tirando da rua, mandando para Santo Ângelo, mandando para Palmeiras das Missões, para Pelotas, nas comunidades terapêuticas. Eu fiz uma rede de relacionamento com os pastores. Daí eu pegava eles na rua, levava num posto, dava banho, levava na barbearia, cortava o cabelo, fazia a barba, ia na loja por menos, comprava roupa, vestia eles, comprava passagem, mandava de ônibus. Mas eu nunca falei assim, você quer aceitar Jesus? Que Jesus vai mudar a tua vida? Eu nunca falei isso. Enquanto eu não tive um lugar, um aprisco, para realmente mostrar que Jesus não é só o aceitar. Sim. Né? Porque eu fui cuidado. E eu não tinha entendido isso, que eu já tinha sido cuidado. Eu já tinha sido discipulado, o pessoal gastou tempo comigo. Então eu já tinha isso. Eu ia para a igreja drogado, então eu já tinha esse cuidado. E eu já estava numa prisca que eu não tinha entendido isso. Por quê? Porque eu não tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Sim. Então eu tive um encontro verdadeiro com Jesus e eu já estava praticamente caminhando sobre a palavra. Sim. Né? Já tinha o conhecimento, o entendimento, mas não tinha vivido ainda isso. Nem uma vírgula. Aí o que aconteceu? Comecei a fazer esse movimento, mas queimava no meu coração ter esse sítio. Né? E aí comecei a procurar aqui, Juí, Bozano, Colônia Santo Antônio, no Itaí, e apareceu em Coronel Barros para arrendar. Daí a gente arrendou o primeiro sítio. E ali eu comecei a tirar o pessoal da rua. Daí levava lá para o sítio. E começou esse trabalho. E nós limpamos a rua aqui em Juí. Não ficou, até hoje não tem morador de rua. Sim. E o trabalho que a prefeitura faz com excelência, com o respaldo que eles nos dão e confiança que eles têm em nós de ajudar, se tornou muito mais fácil. A confiança que eles têm em nós. Né? Sim. Então hoje tem homens em situação de rua, não morando na rua. Eles têm um lugar, eles têm um lugar para ficar, né? Eles têm ali umas pousadas que a prefeitura paga, e quando eles não querem mais na rua, tem o SOS Vida, em Coronel Barros, onde a gente leva eles para lá. Então não é uma comunidade terapêutica, nós não tratamos para álcool, nós não tratamos para droga, independente da situação que se encontra, se é
rua, se é vulnerabilidade social, se é rompimento de vínculos familiar, se é droga, se é álcool, se é abandono. A gente não olha para isso, porque a gente não trata isso. A gente trata o coração. Uma nova identidade, onde essa identidade vai realmente te levar a te encontrar consigo mesmo, e daí você vai relatar e reatar os vínculos familiares. Sim. A gente vai fazer a documentação, a gente vai buscar uma vaga de trabalho, a gente vai dar dignidade de novo. Porque quando tu tá nesse lugar, eu passei por isso, tu perde a noção do tempo, tu perde a dignidade, tu perde o caráter, Sim. tu se coloca de refém de algo que paralisa, primeira coisa, a tua mente, né? Certo. E continuou esse trabalho, né? O SOS hoje já cresceu, né? Já criou outros braços, outras frentes também, né? Além do sítio de acolhimento. E em que momento que o senhor viu dentro do sítio, eu disse, agora precisa de algo mais. Agora é necessário alcançar mais pessoas, não apenas pessoas em vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua, mas quando que nasceu o MEVAN? Como que isso aconteceu? Na verdade, quando começou a escolinha, nós alugamos uma casa aqui também no bairro Pindorama, e ali a gente fez uma base. Essa base, no sábado de manhã, a gente recebia os meninos ali, dava um lanche, às vezes no ginásio, mas à tarde a gente fazia com eles e com as irmãs deles, com os irmãos pequenos, uma escola bíblica. Sim. Passava a tarde toda ali. Daí eles saíam alimentados, ensinados e iam para suas casas. E daí nas quinta-feira a gente fazia o culto já com a mãe dos meninos, as vós, então, as ali tias. já estava começando a nascer. Ali já nasceu a igreja. A igreja nasceu ali. Sim. Nessa casa, que é aqui no bairro Pindorama. Existe até hoje essa casa. E ali a gente começou a ministrar a palavra, a Gisele e a Isa faziam o louvor. Por isso que eu falo assim, família, sabe? Família. Deus trabalhou na nossa casa. Tudo através da casa de vocês. Nossa casa. Sim. Elas faziam o louvor, a Rosane dava a palavra, o Everton que começou comigo, que o Senhor já recolheu ele, dava a palavra. Hoje a gente tem a Nina e a família dela, que são os nossos primeiros membros, estão até hoje com a gente. E começou ali. Depois dessa casa, nós alugamos uma casa na esquina, que era uma casa muito maior. Então ali na garagem a gente fez... onde fazia os cultos, encontros, e transformamos de manhã numa cozinha comunitária. Então já começava o trabalho no sábado de manhã. Sábado de manhã os meninos do futebol iam para o futebol e as crianças já vinham todas de manhã. E ali eles eram alimentados, ali eram alimentados com a palavra, ali elas tomavam um banho, ali elas trocavam de roupa e saíam às 17 horas embora no sábado. E a gente fazia os cultos ali. E o dono da casa, 2 anos depois, pediu a casa. E a gente ficou sem saber o que fazer. Aonde que ia continuar esse trabalho? Não, o trabalho a gente continuou no ginásio. Sim. A gente levou as crianças para lá, mas e os cultos? Eu falei, amor, vamos fazer no sítio, só no domingo. Pode ser algo doido na minha cabeça. Eu sei que ninguém vai ir, mas vai ser nós. Começou por nós e vai continuar por nós. E começou 20, e começou 30, e começou 40, e dava 100, e daqui a um pouco deu 300 nos domingos. Então foi muito louco isso, sabe? Eu lembro o primeiro culto que eu fui no sítio, foi no domingo, fazia ceia, né? O culto de ceia. O senhor tinha me chamado para ministrar a palavra, inclusive foi a primeira vez, né? E eu cheguei lá e tinha 300 pessoas, eu acho, no sítio. Tinha pessoa pendurada pela janela, pessoa pela janela, pela porta, né? No corredor, sentado na frente ali. E eu me lembro mesmo desse movimento. Mas e o MEVAN em si? No meio de tudo isso, toda essa história, a igreja, bom, nasceu ali junto do projeto, né? Ali já tinha uma igreja nascendo, mas quando que começou o MEVAN? Como que foi essa história? Na verdade, eu já estou com o MEVAN agora em setembro de 2026, vai fazer 14 anos. Quando nasceu o SOS Vida, nasceu do MEVAN, lá de Itajaí. Eu fui estava congregando lá. Lá em Itajaí. Eu saí da Igreja Batista, tive um tempo com o pastor Fábio na comunidade cristã, e um dia o pastor Fábio e o pastor Jet fizeram um convite para mim ir com eles para Joinville, levar uma moça lá numa comunidade terapêutica feminina, e eu fui com eles.
Isso, nós saímos num domingo, depois do culto, chegamos lá na segunda-feira e eles me convidaram para ir num congresso em Itajaí do pastor Cote da Jocum, Raiz da Depressão. Eu não tinha escolha, né? Porque eu fui de carona, eu não ia voltar de ônibus. Não tinha como escolher. Daí a gente foi para lá, ficamos uma semana, voltamos na sexta. Eu conheci o pastor Luiz, o pastor Júnior, o pastor Lapa e o pastor Cote. Ficamos uma semana junto ali, praticamente uma semana. Manhã, tarde, noite. Conheci o SOS, conheci a história deles, muito parecida com a minha. Sim. 90% parecida com a minha. Tenho aliança com a Jocum até hoje, com o pastor Cote, né? E vim embora. Cheguei aqui no sábado de manhã, ou na sexta noite, não lembro. E falei para a Rosane, amor, achei igreja para nos congregar. Você vai um pouco longe. Aonde? Lá em Itajaí. E a Rosane, ela nunca falou não para mim, sabe? E ela falou, então vamos. E a gente começou a ir lá. A gente teve meses que nós fomos todos os finais de semana. Todos os finais de semana. Daí o sítio nasceu já como SOS Vida. Sim. E daí começamos. Mudamos para uma casa em Coronel Barros. Começamos a igreja de novo numa casa. Ficou pequena a casa. Fomos para o prédio do antigo Sicredi. Ficou pequeno o prédio do antigo Sicredi. Daí eu vi que Deus estava nos empurrando para Ijuí. Sim. Não tinha mais o que fazer. E era só Ijuí, era 99% da igreja de Ijuí. E o pessoal ia, todo se movia de Ijuí para Coronel Barros. Cada vez mais, cada vez mais. Aí tem um grande amigo meu, né, o Roberto, e ele fez curso de corretor de imóveis. E eu falando com ele assim, digo, Roberto, tu que é corretor de imóveis, né? A hora que tu conseguir um barracão aí para umas 200, 300 pessoas, tu me avisa que eu vou voltar para Ijuí. Deus já sinalizou que é para voltar. Ele falou para mim, tá com muita pressa, Meneghini? Eu digo, não tô com pressa. Daí, entrei no carro, ele parou aqui onde é o Templo Kids. Daí pediu para mim descer, eu digo, era um terreno baldio ali, né? Não tinha nada. Eu perguntei, o que ele veio fazer aqui, né? Desci, ele disse, Marcelo, pode ser aqui? E ali, onde ele me mostrou, onde é o Templo Kids, onde tudo começou. Tudo começou ali. Não foi um sonho, tudo começou ali, nesse lugar. Que foi no mesmo bairro, no mesmo lugar, na mesma geografia, que começou a cuidar das crianças. No mesmo lugar. Daí eu falei, não, pode ser sim, Roberto. Daí ele pediu pra gente procurar um arquiteto, queria procurar consultor. Daí ele fez o prédio para nós. E ali começou o Mevan. Mas começou meio que imposto, porque como eu já ia lá no Mevan, né? Tive isso 2019, 2017, eles me apertaram. Então, 14 para 17 eu ainda consegui dar uma... Ainda conseguiu ir levando um pouco em banho-maria. E nunca foi meu sonho ser pastor, nunca. Meu sonho é ser filho de Deus, como eu sou, e servir o reino. Aí o pastor Ulisses me chamou e falou bem assim, você precisa assumir o lugar que Deus quer que você assuma. Eu digo, mas o que, pastor? Não, você precisa agora sair do SOS. Eu me lembro como se fosse hoje. Você não é mais pastor de uma comunidade terapêutica. E você não é pastor de uma cidade. E talvez não só de uma região. Então, você tem que assumir. Digo, eu não quero. Não quero e não vou. O senhor tentando resistir. Não, ainda. Eu falei, não quero, não vou. Ele disse, não, tu não tem que querer. Tu tem que obedecer. Eu falei, eu não consigo sozinho. Ele chamou o pastor Davi, pastor Fernando. O pastor Davi está nos Estados Unidos e falou assim, Fernando e o Davi, eles vão te ajudar. E isso era setembro. Outubro, o pastor Davi veio. Começamos a implantar a igreja. Depois o pastor Fernando veio, continuou a implantação da igreja. E dia 1º de setembro de 2019, 19, nasceu a igreja Mevan Ijuí. Então, por uma imposição e por obediência, né? Obediência. Eu sempre falo assim, não existe milagre sem obediência. E eu vou mais longe ainda. É obediência, gratidão para chegar ao milagre. Então eu sou grato a Deus, sabe, e a confiança também do pastor Luiz, pastor Ulisses, os pastores do Itajaí que acreditaram na minha casa, na minha família, né?
ao povo que congrega comigo desde o começo, né? E tudo que o Senhor tem feito, né? Todas essas igrejas que nasceram do SOS Vida Coronel Barros, os projetos que nasceram do SOS Vida Coronel Barros. Então, é um improvável que Deus olhou e disse assim, eu vou fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. E foi através de uma obediência, né? Como o Senhor disse. E eles já viam, eles conseguiram enxergar como seus pastores, né? Viam lá na frente a capacidade que o Senhor tinha, a unção que Deus estava colocando sobre a sua vida. E hoje tudo isso tá acontecendo, né? E depois, pastor, o senhor citou sobre outras igrejas que nasceram, né? A partir daqui, porque isso não ficou apenas em Coronel Barros com um sítio e em Juí com um Mevan, né? Começou a crescer para outros lugares ainda. E aí nesse ponto eu já estava junto, né? Já estava junto, eu já me lembro de tudo isso, quando começou as implantações também das outras igrejas, né? Se cumprindo essa palavra que o senhor citou, de quem sabe não pastor de uma comunidade terapêutica, de um sítio de acolhimento, né? Ou de uma igreja só, mas de uma região, e esse trabalho foi crescendo. Tudo isso eu vejo muito a mão de Deus, sabe? Porque se esperar por nós, não ia acontecer isso, né? Nem por quê? Porque a vontade de Deus é soberana sobre a nossa, e a nossa capacidade é muito menor do que a capacidade que Deus tem, porque Ele enxerga coisas que a gente nunca vai enxergar. E daí nasceu Santa Rosa, de Santa Rosa nasceu São Luís Gonzaga, de São Luís Gonzaga nasceu Santiago, aí ajudamos a implantar Santa Maria, ajudamos a implantar Santana do Livramento. Estamos agora em fase de implantação Cruz Alta, Panambi, Horizontina, Santo Ângelo, né? Constantina. Então, tivemos a primeira ordenação de pastores ano passado, né? Ano passado não, em 2000, ano passado. 2024. 2025, Primícias de 25. Primícias de 25, Hoje os pastores já estão cuidando de igreja, né? Tô sozinho de novo. Então, esse Deus é doido demais. E se tornou uma igreja apostólica, né? Com o envio. Como né? O Mevan é uma igreja apostólica. O pastor Luiz derrama essa unção apostólica, né? E eu vejo assim, esse chamado do pastor Luiz, isso que ele derrama sobre nós, né? E é um propósito, né? Por isso que Deus une pessoas, né? Não une propósito para unir pessoas. O propósito une as pessoas. E também a obediência, né? E saber que é de lá para nós, né? E entender que esse chamado dele é um chamado de ativação, né? Então a gente entende muito isso, sabe? E daí depois cresceu, né? Cresceu e daí veio o SOS Vida Horizontina, veio o Residencial Inclusivo, veio a Cozinha Comunitária, veio Residencial dos Idosos, Casa do Imigrante. E a gente está nesse depender total do Senhor e deixar Ele fazer, né? E o pastor Luiz fala muito isso, né? Que a gente precisa entender que do lugar que Ele nos tirou, Ele não vai nos levar de volta. Sim. Ele sempre vai ter o melhor para nós. Então a gente tem que realmente acreditar nisso. E vai ser difícil? Claro que vai. Né? Eu vejo muito isso. 2025 foi um ano do consolidar para nós aqui em Juí, né? Pessoas que estavam com nós há um bom tempo, hoje não estão mais, né? E pessoas que chegaram ano passado, continuam chegando esse ano, Deus consolidando algumas coisas, alguns sonhos que a gente já tinha, já estão acontecendo, a multiplicação já chegou, né? A gente viu as primícias agora de 2026, algo sobrenatural nessa igreja. Tivemos agora o primeiro encontro de mulheres, a igreja lotada, não tinha cadeira. A reunião de homens na Cantina das Nações, a primeira, algo assim sobrenatural. E já vivendo essa palavra da multiplicação, né? E Deus, ele não quer esperar, né? Ele quer fazer. Mas eu já tenho um povo pronto, então não precisa mais esperar, agora eu vou acelerar. E além de prontos, nós estarmos disponíveis, né? Que foi o que Deus encontrou na sua casa, na família, e hoje tem encontrado no Mevan Juí toda essa casa, né? Pessoas disponíveis para fazer, e por isso que hoje pode estar vivendo essa multiplicação, né? E eu creio muito nisso, sabe?
pastor Robson. E eu vejo muito isso, muito claro, essa rapidez, sabe? Vou dar 2 exemplos, que para mim isso é Cruz Alta e Panambi. Deus está acelerando. E Sim. Deus está acelerando mesmo. E a gente está vendo o fogo nos olhos do pessoal. Muita fome. Aqui tu vê, eles estão assim, ó. Um faminto diante de um prato de comida. E com uma esperança assim, voltada 100% para Jesus. E tendo certeza que tudo que está acontecendo é Jesus que está fazendo. E aí a gente consegue tirar o nosso, né? A gente diz assim, Jesus, usa nós, não deixa nós fora, mas usa nós. Mas se não quiser usar, continua fazendo. Continua fazendo. Que não sejamos nós o empecilho para isso, né? Não. E aí é uma frase, né, que a gente costuma falar, que não é por causa de nós, mas apesar de nós, né? Do Senhor escolher improváveis, mas fazer tudo isso, né? Inclusive, esse podcast mesmo, né? Um sonho que há algum tempo a gente já conversava, a gente já falava... Tempo, né, e pensava como nós vamos fazer, e chegou o momento que o Senhor diz, bom, agora é a hora de fazer, né? Agora é a hora de ir, é a hora de aparecer, de colocar o luzeiro em cima do velador para que ilumine toda a casa, né? E uma coisa bem importante, sempre a gente deixar claro, é Cristo que está fazendo. E eu dou sempre o meu testemunho e eu tenho autoridade para falar isso. Eu fiz 3 cursos superiores, não terminei nenhum. E consegui me formar em teologia. Agora, com Jesus. Né? Então, isso é um milagre. Né? É um milagre, isso é um milagre. A Rosane é formada em administração, comércio exterior, fazendo 3 cursos superiores, formada em teologia. Né? Então, as nossas filhas, que a gente nem saberia onde é que iam estar, uma engenheira civil trabalhando na Europa, outro formado em economia na Universidade Federal, com doutorado, fazendo mestrado, já trabalhando no setor dele. Então, a Gisele já morando em Sinop, a Gisele lá em Sinop, agora a Giovana vai começar uma escola missionária de 5 meses. Então, aonde iam estar essas meninas? Aonde ia estar o Mateus se Jesus não tivesse mudado a vida do pai deles? E eu vejo muito isso, sabe, pastor Robson? Porque elas olharam e se apaixonaram por Jesus? Porque elas só queriam o pai. Elas viram o pai. Elas só queriam isso. Elas não queriam carro, elas não queriam casa, elas não queriam dinheiro. Elas só queriam o pai. E quando o pai mudou o pai, elas queriam um pai que mudou o pai. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O evangelho é isso. Quanto mais eu me disponho a servir, quanto mais eu me disponho a gastar os meus dias pelo que Jesus fez na minha vida, ele vai começar a acrescentar. E Jesus nunca vai tirar nada. Nada, nada. E quando a gente perde, a gente ganha. Como Paulo disse, eu considero tudo como perda, né? Mas com Cristo a gente só tem a ganhar, né? E para nós encerrar agora essa conversa, essa história toda, né, pastor? Queria, para fechar, lhe perguntar, o que o senhor vê hoje, depois de toda essa história que o senhor contou, tudo isso que Deus está fazendo, todas essas igrejas, tudo que Deus tem movido, essa unção apostólica que está sobre essa casa, das ordenações pastorais, dos envios, né, que essa igreja já fez. O senhor olha hoje para esse ano, que nós estamos com essa palavra de multiplicar, e o senhor olha para frente, para o futuro. O que Deus traz ao teu coração? O que eu vejo, sabe? Hoje uma igreja, não só como fundamento apostólico, mas uma igreja que vai se mover nas casas, com os grupos de convívio, com os PGs de casais, em toda a região. E vai realmente multiplicar dentro das casas, e essas casas vão se mover e se voltar para as congregações, e vai haver muita conversão, vai haver batismo, vai haver milagre. Amém. Porque começou numa casa, na simplicidade e na humildade de uma casa, e a gente não pode esquecer disso. E uma coisa assim, que não é chavão, é uma coisa que às vezes eu fico muito, não vou dizer triste, mas porque a gente viveu isso, né? Minha primeira igreja, minha casa, sim, a gente acredita nisso. Mas você não entender que eu tenho que me mover
dentro de uma comunidade de fé, eu tenho que congregar, eu tenho que realmente fazer com que isso se torne verdade no meu trabalho, no bairro, na minha família, que eu vou realmente representar esse Cristo vivo e as pessoas vão ver a diferença em mim, para que elas possam se relacionar. E o que precisa hoje é a gente voltar para as casas para ter relacionamento. E o relacionamento e abrir as escrituras e orar e declarar que Jesus continua sendo o mesmo, continua curando, sarando e restaurando e dando sempre o melhor para nós e por nós. Amém. Glória a Deus por isso. Pastor, muito obrigado por esse tempo de conversa. É sempre bom ouvir de novo essas histórias, mas para quem nunca ouviu, está tendo a oportunidade de conhecer como tudo nasceu, conhecer a sua casa um pouco melhor, conhecer o SOS Vida, conhecer o Mevan e Juí, tudo que Deus tem movido nesse tempo. Obrigado por esse tempo, quem sabe, e provavelmente vamos ter mais tempos de conversa como esse. Nós começamos a movimentar o nosso livro, né? E janeiro de 2027 vai estar nas primícias para venda, né? E eu tenho certeza que esse livro, como mudou a minha vida, como Jesus mudou a minha vida, e vai mudar a vida de muitas pessoas. Porque é nisso que eu acredito. O nome do livro é esse, é nisso que eu acredito. Então, glória a Deus. Mais uma vez, obrigado, e que a gente possa cada vez mais acessar corações, né? Famílias, com esses testemunhos lindos que tem, que não são meus, né? O que o Senhor já fez nesses últimos 7 anos aqui, nesses últimos 14 anos, que a gente possa entrar, né, com Jesus em lugares que a gente não imaginou entrar. Amém. Creio nisso. E conte comigo. Tô aqui. Amém. Glória a Deus por isso. Obrigado, pastor. Obrigado a você que nos acompanhou, chegou até aqui. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.